Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedirmos que regressemos a essa guerra quase esquecida que está a acontecer nas fronteiras do Donbass. E começava ainda assim, um pouco à margem disso, para lhe perguntar o seguinte: está disponível para que a sua reforma seja cortada para que a Europa gaste dinheiro no rearmamento? António, estou tão disponível como estão umas centenas de milhões de pessoas que vivem na Europa, porque a noção de que é preciso passar não só dos 2%, que é o objetivo definido na Cimeira de Gales há uns anos, para 5% do PIB que tem a ver com a defesa, sem o que, como dizia Mark Rutte, o secretário-geral da NATO, o novo secretário-geral da NATO, que já está praticamente a usar a mesma linguagem do anterior, é muito interessante, há assim uma espécie de um mimetismo em termos de discurso. Então temos que ir todos viver para a Austrália ou temos que aprender russo? Bom, a grande questão está em saber se é possível, e este é um ponto importante, se é possível convencer os tais 27 países da União Europeia a alterarem aquilo que é o desenho das suas alocações financeiras no quadro orçamental, eh, para privilegiarem a dimensão de defesa e segurança, e, neste quadro, se há uma capacidade democrática de definir isto, porque se os países da União Europeia enveredarem por uma ditadura, por modelos ditatoriais, seguramente que não precisam de ir aprovar os orçamentos aos seus parlamentos. Mas se precisarem, eu duvido muito que haja uma capacidade dentro da União Europeia de ter uma posição comum relativamente a esta matéria. Dir-me, mas isto significa, portanto, que vamos enfraquecer o pilar da defesa e segurança. Bom, a grande questão está em saber o que é que a União Europeia está disposta a fazer em matéria de defesa e segurança, tendo em atenção que neste momento não é possível substituir a NATO, e a substituição possível da NATO é uma coisa que levaria décadas, e ao levar décadas implicaria, por exemplo, um empréstimo europeu, tal qual como se fez para o Covid, para a defesa e segurança, mas isso, os empréstimos têm que se pagar, não é? Quer dizer, a dívida não fica eternamente e há um momento a partir do qual o próprio euro seria afetado pela circunstância de essa dívida ficar ligada a uma moeda que, por sua vez, estava ligada a um quadro institucional que estava a endividar-se sistematicamente. E, portanto, vamos ter aqui um problema muito complicado e a prazo. Por outro lado, a grande questão está em saber se depois iríamos fazer uma defesa europeia baseada em novas indústrias europeias substitutivas das indústrias americanas, ou se isto não criaria mais um conflito com os Estados Unidos, porque nós sabemos hoje que a segurança europeia depende muito de material americano, e o material americano, como nós temos aqui falado, é o grande vencedor desta situação atual, isto é, todo o material, a esmagadora maioria do material que vai, esmagadora não digo, mas uma parte muito substancial, mais de metade do material que vai, por exemplo, para a Ucrânia, é feito nos Estados Unidos, e muito daquilo que o pagam são os dinheiros americanos que não chegam a sair dos Estados Unidos e vão para as empresas que produzem esse mesmo material. Se amanhã a Europa se autonomizasse face aos Estados Unidos, isso significaria uma guerra, digamos, no plano, entre aspas, no plano económico, porque significaria que a Europa estava a criar uma indústria de defesa que os Estados Unidos não querem que seja criada na Europa, isso é muito claro, e, portanto, temos aqui um novo terreno de discussão. Mas para responder à sua pergunta, eu não creio que haja condições na Europa para vender, neste momento, uma mudança dos sistemas orçamentais que tão drásticos quanto isso. E, em particular, capacidade dos europeus de aceitarem uma mudança do modelo social europeu dessa dimensão, na minha opinião, é muito limitada. Significará isto que estamos dispostos a ser invadidos pelos russos? Havia uma velha frase no tempo da Guerra Fria que dizia better red than dead. É melhor ser vermelhos, Exatamente. ficar vermelhos do que estar mortos. Eu não sei se apesar de tudo, se a ameaça russa, digamos, tem uma consistência tão grande como aquela que, sob o ponto de vista adjetivo, tem vindo a ser propagada na Europa, mais para, digamos, criar uma consciência europeia do que, na minha opinião, para responder àquilo que seja uma ameaça. Eu não estou a ver, neste momento, as forças russas que não conseguem tomar Kharkiv conseguirem tomar Bruxelas.
É capaz de ser um bocado difícil. De qualquer maneira, voltando um pouco atrás na questão que acaba de referir, embaixador, talvez seja interessante observarmos o que é que vai fazer a Noruega em termos de passar dos 2% para os 5% de gastos com a NATO, uma vez que Jens Stoltenberg passou a ser o Ministro das Finanças da Noruega, depois de ser o Secretário de Estado, o Secretário-Geral da NATO durante 10 anos. Com certeza que vai pôr a Noruega a gastar 5% do PIB em armamento. De qualquer maneira, embaixador, gostava também de lhe perguntar como é que viu eh, as últimas declarações de Zelensky, que aparentemente já conseguiu aceitar que não será membro da NATO nos próximos tempos, mas agora resolve querer armas nucleares para brincar aos bandidos, com certeza. Como é que viu estas declarações? António, respondendo primeiro à sua primeira pergunta relativamente à Noruega. A Noruega é um país que tem um excedente orçamental, um Claro, excedente de riqueza muito grande. E mais do que isso, e para evitar que esse excedente de riqueza tivesse um efeito negativo ao nível de gastos, que pudesse ser inflacionista internamente, a Noruega criou um fundo soberano, um famoso fundo soberano, que aliás é um fundo soberano que até comprou dívida portuguesa. E esse fundo exatamente. soberano, portanto, a Noruega tem um espaço para crescer aí sem criar dívida própria portanto, se quisesse fazer esse gesto, pode fazê-lo, pois tem que gerir outras dimensões. No caso da Ucrânia, nós estamos a assistir neste momento a digamos, uma atitude um pouco atarantada por parte do presidente Zelensky, mas eu aí confesso que tenho, digamos, alguma complacência relativamente a isso, porque me parece que estando na posição em que ele está, isto é, dependendo totalmente dos outros. A Ucrânia não tem aquilo que se chamava no tempo da guerra colonial portuguesa de autodeterminação. Isto é, não determina o seu futuro. A Ucrânia, neste momento, depende totalmente dos outros. Depende da Europa e da pressão que a Europa conseguir fazer sobre os Estados Unidos, depende dos Estados Unidos, daquilo que forem as atitudes dos Estados Unidos, e mais do que isso, Zelensky, que tinha dito que nunca se encontraria, e fez passar uma lei, dizer que nunca falaria com os russos, neste momento já fala com os russos, já está disposto a encontrar-se com Vladimir Putin, e agora começa a ceder, digamos, em várias coisas. Em primeiro lugar, perante aquela proposta, que também é de Trump, eu acho que Trump vai agora permanecer permanentemente uma espécie de pano de fundo nestas nossas conversas. Trump disse que está disposto a dar a trocar o dinheiro que os Estados Unidos dão à Ucrânia por terras raras. As terras raras são um conjunto de minerais que existem em vários países, não em muitos, mas em alguns, por exemplo, na Ucrânia, e que são fundamentais, por exemplo, para as novas tecnologias. E, portanto, Trump quer utilizar o dinheiro que deu à Ucrânia para recuperar terras raras que são importantes para as indústrias americanas, nomeadamente para aquele, digamos, painel de oligarcas americanos, a expressão não se costuma utilizar para o Ocidente, mas eu utilizo, de oligarcas americanos que estiveram na posse de Trump. E, portanto, Zelensky agora o que é que diz? Diz então, se não querem garantir a nossa segurança, devolvam-nos as nossas armas nucleares. Bom, isto é uma ideia absolutamente sem pés nem cabeça, quer dizer... E é chato porque o devolver teria querer dizer que tinha que ser Moscovo a enviar-lhes as armas Pois, nucleares. porque o acordo de facto que foi feito, Zelensky tem alguma razão no sentido de dizer, ao darmos as armas nucleares à Rússia no termo da Guerra Fria, partimos do princípio que não íamos ser pressionados pela Rússia. E, portanto, o que Zelensky quer é uma coisa que tem algum sentido, que é preciso garantias de segurança para qualquer solução de natureza política ou militar que venha a ser encontrada para a Ucrânia. Quer isso signifique o congelamento das atuais no terreno, e vale a pena dizer que a Rússia está a avançar no terreno substancialmente, mas digamos a um ritmo extremamente penoso sob o ponto de vista de gastos militares, de gastos humanos. É uma coisa extraordinária a quantidade de tropas que a Rússia está a perder neste seu avanço, e a sensação que há é que a Rússia está a querer avançar o mais possível antes da negociação, no sentido de garantir, congelar as coisas, mas não consegue ir muito longe, o que prova de facto que o exército ucraniano, com o apoio ocidental, tem vindo a conseguir, digamos, alguma resistência, embora a prazo, se tudo se mantivesse tal qual como está e se não houvesse um novo apoio militar americano, muito provavelmente a Ucrânia perderia mais espaço relativamente à invasão russa. Zelensky, como digo, não determina o seu país. A Ucrânia não é um país independente. A Ucrânia é um país dependente. Portanto, neste momento, é o acordo internacional que, sejamos claros, vai-se fazer entre Moscovo e os Estados Unidos, e o resto é conversa.
com a União Europeia a protestar aqui mais ou menos, e Trump muito preocupado com a posição da União Europeia, imaginemos, podemos imaginar, tendo em conta, tendo em conta a tensão nos outros dossiês, e portanto isto vai se resolver num quadro que os Estados Unidos e a Rússia entenderem. Veremos em que medida é que esse quadro é factível e depois volta a dizer a questão das condições de segurança, porque um governo que fique em Kiev, mesmo amputado de uma parte do seu território, tem que ter, digamos, garantias de segurança. E essas garantias de segurança, na minha opinião, só poderiam ser dadas num quadro mais alargado que a Europa não está disponível para fazer, que é o quadro de uma arquitetura europeia de segurança com um vizinho desagradável, mas é que os vizinhos desagradáveis que os acordos fazem, e esse vizinho chama-se a Rússia vai lá estar para sempre, mais cedo ou mais tarde, tal como aconteceu na Guerra Fria, vai ter que se falar com a Rússia. Isto não é só a expressão do Garrincha, que era, já falaram com os russos, que é uma coisa que o Garrincha dizia no Mundial de 58, quando foi mandado fazer um ataque pela extrema do campo. Perguntou se os russos já estavam a bordo. E agora também vamos ter que falar com os russos. Alguém tem que falar com os russos. E há dias, lembra-se, António, quando Olaf Scholz falou com Putin, foi um escândalo europeu. Agora, se Trump se encontrar com Putin, não é escândalo para ninguém. Pelos vistos, Zelensky já pode falar com Putin. Eu diria que a história é sempre muito mais imaginativa do que os homens. Claro, mas talvez Zelensky venha a ser subtraído a ter que passar por esse procedimento que seria falar com Putin, uma vez que Trump já alvitrou a hipótese de que haja por lá umas eleições, que aliás deveriam ter decorrido já e compreensivelmente não foram organizadas, mas aparentemente esta frase quer dizer que para Trump, Zelensky também é claramente descartável. Zelensky é descartável e é descartável para os Estados Unidos, seria menos para a Europa, mas seria descartável. Dito isto, a ideia de fazer eleições no ano de 2025, como aliás foi sugerido por Kellogg, que é o general que tem estado a discutir a questão ucraniana, é uma coisa um bocadinho sem sentido. Quer dizer, em primeiro lugar, vamos ver em que territórios é que estas eleições têm lugar. No Donbass, em Zaporizhia, em Kherson, em tem parte do território ocupado, ou é só na parte ocidental e central da Ucrânia onde se podem fazer eleições. E por outro lado, vamos ser claros também e justos, não tem havido eleições na Ucrânia, em particular não houve eleição presidencial, porque a Ucrânia está num estado de guerra. Quer dizer, não passa pela cabeça de ninguém fazer eleições em estado de guerra, não tem estado de Evidentemente. guerra. E, portanto, é uma coisa absolutamente... ainda por cima, quando este pedido é feito pela Rússia, cuja, digamos, autoridade em matéria de limpeza eleitoral é relativamente reduzida. Vamos ser claros, Zelensky, se há um presidente que tem, diria, simbolizado a vontade do seu país, daquele país que consegue dominar, é Zelensky. Eu acho que não há uma falta de legitimidade em Zelensky nesse aspecto. Pode-se pôr em causa as suas opções de natureza política ou militar e o que foi fazendo. Agora, Zelensky está legitimado porque tem estado à frente de um país que tem conseguido, digamos, resistir à invasão russa. Fazer eleições neste momento, eu percebo que para os Estados Unidos possa ser interessante para criarem, digamos, uma outra personalidade qualquer. E vão aparecer imediatamente figuras para substituir Zelensky. Claro. Não vale a pena. Zelensky é ele próprio, foi ele próprio uma criação de alguns oligarcas ucranianos, como no passado tinham sido alguns dos anteriores presidentes, nomeadamente um próprio oligarca, que era o seu antecessor, Poroshenko, e, portanto, com certeza encontrará mais alguém. Mas Zelensky é, digamos, a figura que neste momento representa a Ucrânia, e eu volto a dizer, não é por falta de legitimidade que Zelensky se mantém no poder. Não há Pois claro, eleições num país que está sob lei marcial, vamos ser claros, quer dizer, e não é Putin que tem autoridade para dizer isso. claro. Obrigado, embaixador. Tivemos mais um programa, como vai sendo tristemente hábito, completamente marcado por Donald Trump. Um dia havemos de ter que o gratificar por isso. Ficamos hoje por aqui. Continuem Se calhar vamos ter que pagar royalties a Trump um destes dias por falarmos. Cada exatamente, vez que falamos do seu lutar para nome, que ele ganhe qualquer temos que coisa pagar nos royalties. Oscars. Continuem a seguir o programa Arte da Guerra, como poderão fazer nos sites do Jornal Económico. Obrigado e até para a semana.